Amém. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo das nossas lições sobre a síntese doutrinária da UISCB. Hoje nós vamos falar sobre visões ou revelações, Diz o seguinte na nossa apostila: cremos que visões ou revelações ainda ocorrem hoje. Nossa aceitação da ocorrência das visões ou revelações na atualidade está baseada nos fundamentos abaixo expostos e seguem as orientações infrarrelacionadas. Então, nós vamos ver alguns fundamentos bíblicos que confirmam esta defesa, que a nossa síntese doutrinária faz com respeito à crença, a confiança que nós temos de que existe a contemporaneidade dos dons e revelações. Porque sempre na abertura de cada um desses estudos aparece essa frase, essa confissão, quando ele diz: cremos que visões ou revelações ainda ocorrem hoje, Falamos sobre a cura do mesmo jeito, cremos na contemporaneidade dos dons de cura, porque todos esses dons, como nós falamos lá no início, eles foram colocados sob suspeitas, Existem algumas confissões de fé, algumas visões evangélicas ou protestantes que desacreditam da contemporaneidade de todos esses dons. Outras acreditam que nós estamos vivendo um tempo onde eles são vigentes, como diz lá no Evangelho de João, que até a volta do Senhor Jesus, até a consumação dos séculos, que os sinais vão acompanhar aqueles que creem em seu nome. Então, o final para a validade do funcionamento e da operosidade dos dons, da operação do Espírito Santo realizando os dons na igreja, é a volta de Cristo, que é quando acontece um encerramento também da evangelização da igreja na terra. A gente sabe que vai haver uma evangelização no período da grande tribulação, para aqueles cristãos que ficarem, mas a operação dos dons, no ministério da igreja vai estar acontecendo enquanto a igreja estiver na terra. Então, vamos seguir alguns pontos onde ele nos diz aqui, na definição, e nós veremos os versículos para os fundamentos. O que é, então, visão ou revelação? Definindo, o autor da apostila diz assim: visão ou revelação é um modo de Deus se comunicar com o homem, tendo como objetivo propor uma orientação pessoal, imediata, esclarecer, mostrar ou descobrir a sua vontade. Então, qual é o propósito principal da visão ou da revelação? Qualquer ação do Espírito Santo, qualquer ação de Deus, tem como propósito principal a vontade soberana de Deus. Então, a partir dessa vontade, Deus, ele dá visões ou revelações para se comunicar com os homens, comunicar essa vontade aos homens. E essa vontade, ela pode ter uma finalidade pessoal, lembrando que principalmente essa finalidade pessoal, ela tem que estar voltada a um propósito de Deus, com aquela pessoa para o seu reino, essa mensagem, ela tem direcionamento pessoal para uma pessoa específica, mas ela vai ter um retorno para a sua igreja, para a obra de Deus, A gente sabe que Deus, ele deu visões a homens como Daniel, como Ezequiel,
E ali tinha todo um propósito de Deus na vida deles, primeiramente, mas com um retorno para a obra de Deus, para o povo de Deus ali no Velho Testamento. É como se Deus dá uma visão hoje a uma pessoa, e essa visão, ela anuncia o chamado de Deus para aquela pessoa. Então tem um propósito, tem algo de Deus com aquela pessoa particularmente, mas aquela pessoa, ela é chamada a serviço do reino de Deus, da igreja, né? Ela vai servir a igreja. E aí, essas revelações, elas podem trazer uma mensagem também imediata para algo que vai acontecer em breve, em curto período, ou que está acontecendo, ele traz um esclarecimento, e assim Deus dá a descobrir a sua vontade, né? Como pode ser também para algo distante. Vamos ver aí, eu queria pedir a Andrezinho a Bíblia, Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. Qual é a revelação que nós encontramos aqui, né? É um momento que Deus, ele fala com Abraão, né? Capítulo 15, versículo 1. Deus anima a Abraão e lhe promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Então você observa que o próprio texto diz que veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão, né? E nessa visão, Deus fala algo direcionado a Abraão, era algo imediato, né, dentro de um tempo curto ali, que deveria acontecer nesse propósito de Deus, onde tinha o propósito de atender ao chamado que Deus tinha para Abraão na sua obra, né? Então ele chega e diz assim: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então Deus faz uma promessa que é reafirmada nesse texto aqui. Aqui nós vemos uma reafirmação de uma promessa anterior, né? Depois nós podemos ver Números capítulo 22, Números capítulo 22, versículo 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Números capítulo 22, acho que esse texto aqui está errado, versículo 12, deixa eu ver. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Aqui a gente vê, sim, Deus estava falando com Balaão, né? Para que ele não amaldiçoasse o povo. Depois a gente vê Atos capítulo 10, versículos de 9 a 16, que é a visão que Deus deu ali a Cornélio, né? Pedro também vai ter uma visão, e essas visões estão relacionadas com o propósito de Deus ali para a sua igreja, para a salvação, né? Tanto a que Deus dá a Cornélio, para que ele mandasse chamar Pedro, como a que ele dá a Pedro para que fosse até a casa de Cornélio. São maneiras diferentes de Deus falar, mas tudo convergia para o mesmo propósito. Então em Atos 10, de 9 a 16, fala sobre a visão que Pedro recebeu. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade,
Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha só uma coisa interessante que a gente vai ver quando a gente compara essa visão de Pedro com a visão que Deus deu a Abraão. O autor, inclusive, fala disso lá na frente, né? A visão que Pedro teve, a Bíblia diz que ele teve um êxtase, ou seja, foi uma coisa assim mais profunda, que é como se o seu espírito, ele entrasse numa dimensão espiritual e saísse um pouco daquela fase da consciência do corpo. É como se ele entra num estado onde o seu inconsciente, né, ou o consciente espiritual é que vai falar com Deus. Mas no caso de Abraão, não. Abraão teve uma visão e Deus falou com Abraão sem o êxtase. Então a visão, ela pode acontecer e nem sempre vai haver essa coisa mais profunda, e não há diferença nas duas formas. Foi Deus quem se revelou, Deus comunicou a sua vontade e cumpriu o seu propósito, não é? As duas maneiras foram revelações de Deus, foram visões dadas por Deus. Então a gente precisa levar em conta também esses aspectos, né? Que muitas vezes a visão, ela pode ser dada como se fosse de uma forma natural, e você simplesmente ali tem essa experiência com Deus. Também nós podemos ver o capítulo 16, versículos de 9 e 10, que vai ser outra visão também, né? Capítulo 16, 9 e 10, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, e concluindo que Deus nos havia chamado para lhes comunicar o Evangelho. Outra coisa importante aqui a gente vai ver também nessa questão do tempo, respeito ao tempo. Olha só, Paulo claramente recebeu a visão aqui à noite. Pedro recebe na hora 9, que na verdade no nosso horário eram 3 horas da tarde, né? A hora 9 ali de Pedro não eram 9 horas da manhã, eram 3 horas da tarde. E os judeus começavam a contar o dia a partir de 6 da manhã, certo? Então era a primeira hora. Então a hora 9 eram 3 horas da tarde. Esse autor também vai falar disso, né? Que além de não ser necessário o êxtase para a visão, não existe também um horário. Elas podem acontecer durante o dia, pode acontecer durante a noite, pode acontecer no sono e pode acontecer também em momentos despertos, ou seja, no momento que você está acordado, né? E você tem aquela visão ali. O que vai determinar isso não é a circunstância, mas é a maneira soberana de como Deus preferiu agir. Ok? Então aqui a gente viu os versículos que mostram a confirmação do nosso primeiro ponto aí, que é a definição, né? Que revelação ou visão é o modo de Deus se comunicar com o homem, tendo como objetivo propor uma orientação pessoal, fazer um esclarecimento, mostrar a sua vontade.
No ponto 2, fala visão ou revelação de palavra de Deus. O que ele está defendendo aqui? Que como a profecia, como todos os demais dons, a visão e a revelação, ela tem que ser julgada pelo critério da palavra de Deus, né? Tudo que nós fazemos na igreja, toda obra, todo procedimento que é feito, tem que ter o respaldo da palavra de Deus. E aí, numa visão ou revelação contemporânea, temos que fazer a mesma coisa. Ele diz assim: nenhuma visão ou revelação contemporânea possui a mesma qualidade e valor da palavra revelada expressa nas Escrituras, insubstituível e imutável. Eu queria que vocês atentassem um pouco para isso, porque o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a palavra de Deus, né, as Escrituras Sagradas, tem um valor que é insubstituível e imutável. E nenhuma revelação que a gente possa receber hoje, ela vai ter um valor igual ao valor da palavra. Isso é muito importante, irmãos, para nós, por quê? Porque a gente vê que nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão produzindo uma verdadeira inversão com respeito a esse critério aqui. A igreja atual, em sua maioria, né, por desconhecer a palavra de Deus, as pessoas estão colocando as revelações contemporâneas, né, e que são assim tão fluentes, elas estão colocando em primeiro lugar nas suas vidas, né, como forma de comunicação de Deus com os homens. Fazendo isso, elas estão desprezando a verdadeira revelação de Deus, que é a palavra de Deus, estão demonstrando a sua falta de conhecimento e estão se colocando no risco de se desviarem da verdadeira mensagem do Senhor. E é isso que a gente vê na prática da vida da maioria das pessoas, né? A gente precisa refletir e ver que, por conta das pessoas não colocarem a Bíblia como a sua principal revelação, muita gente já se desviou. Faz tempo que eu venho pregando e venho dizendo que a igreja não está sendo igreja, porque a igreja está sendo qualquer coisa, como se fosse um trem que saiu da linha, saiu dos trilhos, e ela está aí descendo de corda bamba e sendo uma organização religiosa, fazendo atividades religiosas, sendo qualquer coisa, mas não está sendo a verdadeira igreja de Cristo. Por conta de não se preservar bem essa preferência pelas Escrituras, muitas pessoas, além de terem se desviado da fé, elas têm arranjado muitos problemas para as suas vidas. Por exemplo, nós estamos vivendo um contexto de Brasil agora, onde tem vários cristãos presos por causa dessas manifestações que aconteceram em Brasília. Muito disso foi motivado por profetas. O ano passado foi um ano de muitas profecias, eu digo porque eu acompanhei e eu acompanho todas, né? Não porque eu acredite nisso, mas para que eu possa trazer a visão bíblica e mostrar o exagero que eu tenho que acompanhar, porque eu não vou chegar aqui dizendo que ouvi alguém dizer, que alguém disse, né? Então eu acompanhando, eu vendo, eu tenho como dizer assim, alguém falou isso, está distorcido, eu tenho como provar. Então tem vários profetas aí hoje, que esses profetas não têm onde botar a cara hoje, que esses profetas não têm mais autoridade para chegar no púlpito e se apresentar à igreja, de tantas mentiras que eles proferiram usando o nome de Deus, né? Tem muitas profecias aí com datas marcadas, as pessoas dizendo que Deus ia promover uma revolução no país e era Deus que estava fazendo isso, que não terminava o ano de 2022, que Deus ia fazer um abalo, Deus ia fazer uma coisa grande, Deus ia fazer uma reviravolta nesse país, ia virar o Brasil de ponta cabeça e era Deus que estava fazendo isso. O que aconteceu? Muitas pessoas acreditaram nisso, colocaram essas profecias como profecias de Deus, esqueceram-se da pregação do Evangelho, da adoração a Deus, e o resultado hoje, alguns estão aí com
com sentença judicial, né, condenados num período de 9 até 20 anos em prisão. Por quê? Porque ouviram alguns profetas que falaram em nome do Senhor. Eu tenho me dedicado aqui, não somente nesse período, mas desde o início do meu ministério, a desconstruir essa falácia mentirosa que muitos pentecostais têm feito, usando o nome do Senhor e pervertendo a igreja. Isso é a palavra certa. A igreja do Senhor está sendo pervertida, está saindo do caminho de Deus, e as pessoas têm uma tendência muito grande a isso. Às vezes a gente vai levar a palavra de Deus com aquele zelo, com aquela preocupação de uma interpretação bíblica verdadeira, e as pessoas não têm interesse. Mas quando você vai falar coisas que são distorcidas, as pessoas correm atrás. A gente está vendo aí a unção do cachorro. Estava vendo um vídeo essa semana da unção do cachorro, dizendo que um certo missionário aí recebeu uma unção e o cara latia como cachorro e o povo começava a latir. Aí a gente fica ignorante, mas as pessoas lá fora, né, agora estão querendo, tem uma desvirtude aí, uma patologia sexual, né, que o cara se acha que é um cachorro, e aí bota uma coleira, o outro sai puxando por uma corrente, e o cara sai como um quadrúpede no meio da rua, latindo e dizendo que é um cachorro, e levantando a perninha, né, perto das calçadas, no pé do poste. Vocês entenderam, né? Mas essas patologias estão na igreja, porque o cara não levanta a perninha, não diz que é uma disfunção sexual, mas diz que é uma unção do cachorro. O outro estava falando sobre a unção das galinhas, e um pregador aí aqui do Brasil, né, dizendo que o Espírito Santo caiu sobre as galinhas, veio sobre as galinhas, e as galinhas ficaram cheias do Espírito Santo, e todas as galinhas começaram ali a falar em línguas. Aí uma galinha sobe lá, bota a asa na cabeça dele, né? Põe a mão, né? Põe a mão ali, botou a asa na cabeça dele, e o galo foi interpretar as línguas que as galinhas falaram. Meus irmãos, Deus está saindo dos trilhos também. Vocês acham que o Espírito Santo, né, age como um trem que se desencarrilhou? Será que Deus, a Bíblia fala que Deus ele usa a natureza para se comunicar com os homens, para apresentar sinais, mas essa questão de Deus falar, onde os homens é que precisam receber o Espírito Santo, onde os homens é que precisam ser cheios do Espírito Santo, e Deus ia ungir galinhas para falar com os homens, ele não estava ali como profeta de Deus? A Bíblia não é a principal forma, mas quando se conta essas histórias, as pessoas entram num delírio, há uma espécie de fascinação das pessoas por esse tipo de ministério. E isso nós precisamos ter cuidado, porque isso leva a igreja para o descaminho da verdade, né? Coloca a igreja lá no caminho largo, na porta larga, e tira ela do caminho estreito, que é o caminho da cruz do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece porque as pessoas estão falhando aqui. Elas estão valorizando mais as revelações, as profecias contemporâneas, do que as profecias atestadas pela palavra de Deus, aquelas que fazem parte do cânon. O que vai acontecer? A Bíblia fala sobre isso. Vamos ver aí Apocalipse, capítulo 22. Essas profecias, elas devem ser julgadas pela igreja, né, como critério de aceitação ou não, mas elas serão julgadas também por Deus como critério de recompensa. Quem está desvirtuando a obra de Deus na terra vai um dia também prestar contas no juízo final por isso, né? Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, dizem assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Em qual livro? Apocalipse. Então a pessoa que está fazendo um acréscimo à palavra de Deus, ela vai ficar para a grande tribulação, vai ficar para sofrer os flagelos descritos no livro do Apocalipse, vai pagar um preço porque está desvirtuando a palavra de Deus, está desencaminhando pessoas
e vai passar pelos flagelos da grande tribulação. Só que tem alguns que estão subtraindo, né? Tanto tem os que aumentam como tem os que diminuem. Aí o versículo 19 fala para esse grupo: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Há pessoas hoje aí que estão pregando que a Bíblia precisa de uma reforma. Olha só. As pessoas não. A igreja não. É a Bíblia. O que é a proposta da Bíblia e o que é essa proposta? A proposta da Bíblia é que nós precisamos de uma reforma. Porque a Bíblia, ela nos apresenta o molde de Deus. E nós, quando chegamos na igreja, nós chegamos para sermos moldados por Deus no modelo do molde perfeito que é Cristo, que a Bíblia nos apresenta. Então nós é que devemos ser transformados para ficarmos parecidos com Cristo, ensinado na Bíblia. Mas quando o cara diz assim, nós precisamos modificar as Escrituras, atualizar as Escrituras, está havendo uma inversão de valores. Porque a gente está dizendo que a doutrina de Cristo é que precisa ser moldada aos nossos pecados, né? A doutrina de Cristo é que precisa ser transformada e modificada conforme o molde aleijado, pecaminoso que somos nós, né, meus irmãos? Então isso distorce a verdade de Deus, isso precisa ser rejeitado, porque a Bíblia diz que nós é que temos que ser transformados pelo Senhor. E aí a gente vê hoje a proposta de quê? De se tirar certos pecados da Bíblia, né? Que não se pode mais falar sobre pecado, não se pode mais usar a palavra pecador, porque isso ofende as pessoas. E aí eles não percebem que isso muito mais ofende a Deus. Então vamos estar atentos a isso. A devida importância da visão não está em si mesma, nas circunstâncias que a envolvem ou no seu caráter fantástico. O que é o caráter fantástico? O fantástico aqui se refere àquilo que é o sobrenatural. Como é que alguém contou a visão, hein? Você teve uma visão assim de algo mais simples? E alguém chega e diz assim, mas eu tive uma visão mais profunda, eu vi anjos, eu vi fogo, eu vi cavalos de fogo, né? Eu vi muitas coisas do mundo espiritual. Então o fantástico é isso, quanto mais figuras celestiais, figuras que são transcendentais, né? De coisas profundamente espirituais, mais fantástico é. Só que a Bíblia diz que a importância da visão não está nisso, mas na mensagem que ela transmite, que sempre precisa encontrar coerência com a palavra de Deus. Vocês lembram que eu falei agora há pouco? Abraão teve uma visão. Na visão, Deus aparece a Abraão e diz simplesmente assim, dá um texto verbal. Diz assim, olha Abraão, eu sou o Senhor, sou contigo, né? Você será grande a sua geração será grande como a areia do mar. Deus faz uma promessa. Foi uma visão. O texto ali não descreve de nada fantástico. Mas quando Deus fala com Pedro, tem um fantástico sim. Porque Pedro vê um lençol, vê animais, vê quadrúpedes, répteis, vê coisas que para ele eram imundas na cultura do judeu, né? Então tem o fantástico. E aí? Qual é a diferença entre a revelação ou visão que Pedro teve e que Abraão teve? Apenas o cenário ali, porque a essência é que nas duas situações Deus falou com eles. Então uma não se torna mais ungida, né, nenhuma revelação mais profunda do que a outra. Tudo foi o que Deus quis revelar. Então, e aí todas as duas convergiam para o propósito da vontade de Deus. Então a gente tem que avaliar sempre isso, se aquilo está de acordo com a vontade do Senhor ou não. No próximo estudo nós vamos falar sobre as advertências quanto ao perigo e ao exagero em relação às visões ou revelações, né? Esse é um ponto que vai ser muito importante para nós, porque a gente vê que todas as distorções, tanto
da funcionalidade dos dons, quanto também dos efeitos, né, que eles vão causar, estão relacionados com essa falta de critério, né, das pessoas em zelar pela palavra e com os exageros que eles estão promovendo na sua prática do dia a dia. A você que esteve nos acompanhando, nós agradecemos, pedimos que, se ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça sua inscrição, que compartilhe os nossos vídeos, deixe lá o seu like, o seu joinha, né, para que nós possamos continuar com essa obra de advertência, de instrução, de evangelização e de edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.